Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então a reflexão sistemática sobre a iniciação cristã. Então vimos primeiro essa dimensão cristológico-trinitária, agora a dimensão eclesiológica, né? Quando Pedro, no dia de Pentecostes, respondeu à multidão que lhe pergunta o que devemos fazer, irmãos, ele está indicando o itinerário institucional: converter-se, fazer-se batizar, receber o Espírito Santo. Assim estareis na mesma situação que nós, formando a comunidade dos salvos. Posteriormente, o começo da primeira carta de João também implica esse diálogo evangelizador do nós e vós. Porque a koinonia com o Pai e com o Filho, que a própria koinonia é o Espírito, ela não é algo individualista como no pensamento protestante. A salvação não é individual, a salvação é pessoal. Mas essa salvação, ela passa por uma comunidade. A igreja, ela é necessária nesse processo de iniciação. Nós somos iniciados em igreja, como no segundo parágrafo aí. Pondo partir dessa análise sistemática sobre a dimensão eclesiológica da iniciação cristã, é a consideração sobre a dupla vertente da relação entre a salvação de Cristo e a presença da igreja. O homem é salvo, com efeito, por Cristo. Jesus é o Salvador. Mas na igreja, enquanto comunidade animada pelo Espírito, e por meio da igreja, enquanto a igreja tem meios de salvação queridos por Jesus. Essa relação está efetivada em re e com orientação em voto, e na vontade de, né? Então, nós temos que saber que é vontade de Jesus que nós somos salvos como um nós e não só como um eu, tá? Então vamos aqui passar para essa salvação aí no próximo, in ecclesia e per ecclesia, né? Quando dizemos a salvação se faz in ecclesia, estamos nos referindo ao sentido da igreja, a maneira de sacramento, sinal, instrumento da união íntima de Deus e com todo o gênero humano. Então, parte, portanto, da realidade da igreja como comunhão com a Trindade. Então, é aquela frase de São Cipriano que está no prefácio do tempo comum, do domingo tempo comum 8, né? Igreja, comunhão da Santíssima Trindade. Então, a comunhão da Trindade, ela se efetiva na igreja. Se a igreja é corpo de Cristo e Jesus, obviamente, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então não tem como pensar a igreja isolada da Trindade, uma igreja que foi fora da Trindade. A igreja está na Trindade. A igreja não é a Trindade, mas ela participa da koinonia trinitária. Tá? E o modo de entrar nessa koinonia, a porta de entrada é o batismo. Isso não tem como pensar diferente, né? Vivida em visibilidade, por conseguinte, realidade analogicamente sacramental. A igreja, ao mesmo tempo, enviada ao mundo por vontade de Cristo, como anúncio e testemunho do Senhor, que é a sua cabeça e seu Salvador. Então, o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Para esse conceito seja acessível, aceitável, é necessário precisar que a igreja não é fonte da salvação. Nem ela se auto-outorga a salvação. A salvação é obra de Cristo, Filho de Deus vivo, e comunicação da salvação faz sempre na gratuidade de Deus. Tudo é graça. Mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que não existe uma dupla igreja, visível e invisível. E sim uma só igreja santa, cujo único mediador constitui incessantemente sustentá-la na terra. Tá? Então, a igreja, o que é a igreja? A igreja, como corpo de Cristo, ela tem a dimensão invisível e a dimensão visível. Ela é uma realidade humana e é uma realidade espiritual. Não é uma realidade humana e uma outra realidade espiritual. É ao mesmo tempo, da mesma forma que a união hipostática é o mistério, a igreja se torna um verdadeiro mistério. No final da página,
Nesse sentido, a realidade eclesial pode compreender o que significa falar na salvação na eclésia, precisamente como espaço onde se manifesta a graça vitoriosa de Cristo, zona de expansão da plenitude divina, multidão reunida pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a dinâmica da encarnação do Verbo por nós homens e para a nossa salvação institui a história da mediação definitiva, a presença do único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Mas a dinâmica de encarnação desvenda a lógica da missão do ressuscitado e aos discípulos, enviando-os cheios do Espírito Santo, não só para que, essa questão do contínuo 6, pregando o Evangelho a todos os homens, anunciassem que o Filho de Deus, com a sua morte e ressurreição, nos livrou do poder de Satanás e da morte, e nos transferiu para o reino do seu Pai. Mas também que levassem a efeito a obra da salvação que proclamavam, por meio do sacrifício dos sacramentos, dos quais gira toda a vida litúrgica. Então, esse levar a efeito é o grupo apostólico que, obviamente, representando a igreja, vai levar a efeito aquilo que se prega, aquilo que é a própria palavra. Então, o tema da função mediadora da igreja, o que ao mesmo tempo autêntica maternidade, implica uma concepção pneumática da estrutura hierárquica e sacramental. Do ponto de vista da tradição católica, é claro que a igreja querida por Cristo, constituída e organizada nesse mundo, subsiste na igreja católica, aquilo que está no Emergência 8. Né? No último, disto se deduz o caráter negativo de uma visão de igreja que se identificar simplesmente como resultado estático da agregação de novos membros. Então, a igreja que não preexistisse as comunidades concretas, diária a imagem de uma igreja resultado mais de uma igreja mãe. Congar falou no sentido ocasionalista de uma igreja que acontecesse em determinados momentos e não pudesse considerar-se plenamente real mais do que em nenhuma ocasião. Nessa mesma linha, levanta as objeções e aí por aí vai. O que é importante saber? Aquilo que até a própria definição do Código de Direito Canônico, quando vai falar de diocese, é uma porção do povo de Deus. Então, a igreja é uma totalidade que, pelo batismo, nós entramos nela e nela nós somos salvos, encontramos a plenitude de vida que Jesus promete: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Tá? A cada comunidade concreta vai ser a efetivação dessa igreja, que é mistério, que é divina humana. Tá? Então, a igreja não é um conjunto de individualidades, mas é uma realidade em que cada um se torna pessoa, e se torna pessoa no relacionamento de comunhão da Santíssima Trindade, e obviamente em comunhão um com os outros. Então, parece um raciocínio dúbio, ou um raciocínio que não acrescenta, não. É por princípio. Em primeiro lugar, a igreja, nós entramos nela e fazemos parte, então, desta comunhão. A igreja edificada pela fé e pelos sacramentos da fé, como a frase lá da Sacração do Concílio. A fórmula de São Tomás, Ecclesiae per Fidem, resolve perfeitamente o sentido da mediação eclesial, juntando os dois elementos pelos quais, segundo o mesmo doutor, comunicam os homens a virtus passionis Christi, e por conseguinte se forma a igreja, a comunhão trinitária e compago visibilis. Próximo, a base sacramental é sublinhada por causa da comunhão que a fé e os sacramentos estabelecem com a paixão de Cristo. Quem edifica a igreja é, em última análise, o Senhor. É aquela frase de Mateus 16, é a minha igreja. Então, a igreja é dele. Né? E daí, na celebração dos sacramentos, há já sempre uma prioridade ontológica da Actio Christi sobre a Actio Ecclesia. Porque a Actio Christi é o ex opere operato, que nós vamos repetir várias vezes, né? Uma linguagem acentuada excessivamente a intervenção humana na edificação da igreja conduziria a um equívoco perigoso pela própria identidade da igreja.
São Paulo fala de edificação do corpo de Cristo como resultado da obra do ministério e, portanto, sentido claramente de mediação sacramental. É Deus quem constrói. Então, Paulo prega, Apolo rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, é Deus quem faz a obra. Nós somos apenas instrumentos, como aí o aspecto de causa instrumental do sacramento de iniciação e, concretamente, do batismo, foi sublinhado pelo Concílio de Trento no decreto de Justificazione. O sentido dessa afirmação encontra-se precisamente na necessidade referencial eclesial para a justificação do pecador. Tá? A presença do sacramento da fé dá testemunho de que ninguém se auto-justifica, mas que a ação de Deus Salvador em Jesus Cristo atua através da instituição salvífica que o próprio Jesus quis. Então, nós somos instrumentos da salvação nele, em igreja, mas ninguém salva ninguém se não for o próprio Jesus. O caráter de causa instrumental do sacramento do batismo não significa de forma alguma uma subestima. Simplesmente situa o sacramento na ordem da mediação, que é a que ele corresponde. Por quê? Para a gente não colocar a igreja na frente de Jesus, nem o sacramento na frente da igreja. Então, aquele quadro que nós fizemos no primeiro dia de aula, Deus, o Pai, o Filho como sacramento do Pai, o sacramento, a igreja, os sacramentos, o sacramento, então, essa é todo um corpo só. E vendo esse corpo só, vendo essa realidade como uma só, não vai ter problema de inversão, né? No final, aí olha a última frase. De fato, o batismo das crianças depende, em sua inteligibilidade sacramental, da aceitação ou não dessa mediação eclesial de salvação. Então, o que se pede é a fé mínima, né? E o que é fé mínima? Que aceite que a igreja e no caso Jesus, a igreja, etc., que nos dá a salvação, tá? Que nos dá a salvação. Então, se pega uma igreja brasileira lá que não tem a intenção de fazer, quebrou esse processo dessa intenção salvífica, tá? Que Cristo manifesta através da igreja e através aí do sacramento do batismo. Por isso, o item 3, a fé da igreja na constituição do sacramento. Uma das fórmulas clássicas da descrição dos elementos constitutivos da autenticidade de um sacramento é que se refere à intenção do ministro, intenção de fazer o que a igreja faz, que é o que nós acabamos de dizer. Essa intenção é tão importante que supera em necessidade a fé do ministro e até para a própria constituição do sacramento a fé explícita do sujeito. Portanto, se um médico ateu ele tem a intenção de fazer, a igreja faz. Ele batiza a criança, o batismo é válido, mesmo que ele não tenha fé, porque aí é a fé da própria igreja. O documento da esperança sobre as crianças que morrem sem batismo, um dos alicerces da argumentação da Comissão Teológica Internacional é esse, né? A criança é abortada, o caminho de misericórdia, sem desprezar o batismo, vai ser vai ser da intenção da igreja como um todo. Essa intenção, que depois lá no item 6 nós vamos falar, tá? Essa intenção de salvação que está presente. Nas controvérsias sobre o batismo dos hereges do século III e IV, travadas em favor dessa tese de manutenção da validade do sacramento do batismo, celebrado fora da unidade da Igreja Católica, mas com palavras evangélicas, isto é, segundo o rito da Igreja Católica, oferecem esta conclusão. O batismo é o sacramento da fé, e antes de tudo, porque os convertidos são batizados na fé da Igreja. Não se trata de fé interior, subjetiva do ministro dos pais, mas a fé objetiva, expressa e proclamada pelo rito. Então, o pai, o padrinho, a madrinha, a mãe está ali como representantes da igreja, como o padre, obviamente. Porém, é na fé da igreja que aquela criança é batizada.
É na fé da igreja. A fé objetiva não é a fé objetiva dos pais, é a fé objetiva, em primeiro lugar, da própria igreja e o desejo de salvação do próprio Deus. Tá? Aí se vai falar de Santo Agostinho, que aplicou essa maneira mais implícita do pensamento, do princípio da fé da igreja ao batismo da criança. A Célebre Carta 98, dirigida ao bispo Bonifácio, preocupado com questões ainda hoje surgidas da pastoral batismal, vai dizer: as crianças são apresentadas para receberem a graça espiritual, mas, na realidade, não são apresentadas tanto por aqueles que as sustentam nas mãos, embora também por eles se foram bons fiéis, como por toda a sociedade dos santos e fiéis, inclusive aqueles que morreram. É a igreja mãe, presente nos santos, que faz isto, porque é toda a igreja que gera os cristãos e cada um deles. Então guardem essa argumentação, porque é essa argumentação que vai ser usada nas crianças que morrem sem batismo, né? Essa resposta de Santo Agostinho, né? Quer dizer, século V, se manterá viva na tradição teológica da igreja até a Idade Média. Santo Tomás assumirá plenamente a Suma Teológica. E aí vem todo arrazoado, e mesmo no caso de adulto, quando se oponha, mesmo havendo um óbice por sua parte, tivesse a intenção de receber o sacramento. Nesse caso, a frutuosidade se limitaria ao efeito eclesial do sacramento, o caráter, e se abriria posteriormente na medida em que o óbice desaparecesse. Aquilo que nós falamos na última formação sobre a introdução ao sacramento. Se há um óbice, quer dizer, não há uma rejeição, mas há um óbice, a pessoa não entende direito o que é aquele sacramento, mas há um desejo. Quando o óbice é tirado, o sacramento se torna frutuoso novamente. Novamente não, ele se torna frutuoso porque ele ainda não foi. Tá? Então, essa é a coisa do pensamento da igreja que vem desde sempre, né? A explicação da sistematização agostiniana e medieval dão a esta intervenção da fé da igreja na constituição, na frutuosidade do sacramento, é de grande harmonia e coerência. A igreja, depositária dos méritos de Cristo e intérprete autêntica da sua vontade salva santificadora, aplica por sua fé ao gesto ritual realizado a significação espiritual transcendente e eficácia do mistério redentor. Refere de São Tomás o instrumento, a sua causa e o sinal, ao seu significado. Então vai apontar aquilo que é o essencial. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui no último parágrafo, Lutero também defendeu numa segunda etapa de sua doutrina sobre os sacramentos a objetividade do sacramento do batismo, quanto a posturas anabatistas demasiadamente lógicas com a postura de Lutero havia feito na primeira etapa. Não obstante, para Lutero, a objetividade do sacramento depende da palavra. O batismo não é outra coisa senão a palavra unida à água, que é Santo Agostinho. Segundo, foi ordenado em sua instituição, como diz São Paulo, o banho da água. Nesse sentido, Santo Agostinho diz: aplique-se a palavra elemento, sairá o sacramento. Então, nossa postura é que devemos ser batizadas as crianças, porque também elas estão incluídas na promessa de redenção realizada por Cristo e que a igreja tem que lhes administrar. É evidente que a rejeição das teses anabatistas quer dizer batizar de novo, aproximou mais explicitamente Lutero da área das teses católicas. Só que, conforme vai indo para o campo leigo a reforma, isso daqui simplesmente deixou de existir. E é o que nós vemos hoje: o batismo só pode ser dado no campo protestante para aquele que já tem consciência e pode falar sim para aquela aceitação daquela realidade que está sendo ministrada. Mas já para ver que aí que no começo não foi assim.
o efeito eclesial. Então, qual que é o efeito eclesial? Que aí vamos ligar isso ao sacerdócio batismal, à vocação do batizado e por aí vai. Tá? As expressões no meio aí, membro da igreja, ou pessoa na igreja, serão as definição que as definirão na Constituição do batizado, ao passo que a maior vinculação à igreja será fruto da confirmação. Então, o vínculo aí à paixão, morte salvadora de Jesus faz com que entre na comunhão, tá? E a incorporação da comunidade dos salvos, que é o corpo de Cristo, tá? E a mais perfeição para evangelizar. A capacidade de atuar como membros da igreja nas dimensões que são próprias dela faz dos batizados confirmados sujeitos ativos em todos os campos da atividade eclesial que derivam dessa base sacramental. Os Christi Fidelis, quer dizer, os fiéis leigos, crentes incorporados a Cristo pelo batismo, se integram ao povo de Deus e feitos participantes por razão de função sacerdotal, profética e real de Cristo. Tá? Repare que isso volta aqui de novo, né? Então, é algo que sempre vai retornar, porque é a base da vocação leiga. Né? A seu modo, cada um, segundo a própria condição, são chamados a desempenhar a missão que Deus lhe confiou à igreja do mundo. Então, a missão leiga, a base dela é a iniciação cristã. O batismo como incorporação à igreja e a maior incorporação, a maior vinculação à igreja pelo sacramento do crisma para evangelizar. Então, toda a missão leiga, nas triamuras, tanto na área da palavra, toda a área da catequese, da formação, da pregação, toda a área da liturgia, todos os ministérios aí relacionados à liturgia, de leitorado, de leitor, de ministério de música, de sacristão, seja lá o que for. Toda a área da dimensão do serviço, de amor e comunhão, vai passar por esse processo do batismo. A base é ser batizado. Então, nenhum padre, ninguém pode tirar isso do leigo. E na medida que fazemos isso, também deixamos de cair no perigo da clericalização do leigo. Porque aí nós vemos exatamente qual é a vocação dele. Tá? No cano 96, pelo batismo, o homem se incorpora à igreja de Cristo e se constitui pessoa nela, com os deveres e direitos que são próprios dos cristãos, levando em conta a condição de que cada um, enquanto estiver em comunhão eclesiástica, e não impedir uma sanção legitimamente imposta. Então, ele é um cidadão de plenos direitos e deveres dentro dessa cidade de Deus, vamos colocar assim. Tá? Que é tudo aquilo que São Paulo vai falar, somos cidadãos do reino. Né? Verdadeiramente, igualdade se dá entre todos os fiéis por sua regeneração em Cristo, quanto à dignidade e ação, em virtude da qual todos, segundo a sua própria condição e ofício, cooperam para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a tarefa que está vinculada à vocação leiga. Construir o corpo de Cristo. Só que cada um vai construir sendo sal da terra e luz do mundo. Né? Então, fica claro aí qual é a base de toda a espiritualidade que deve haver na pastoral. Tá? E cada ação pastoral deve ter esta visão. Tá? O homem que foi sujeito ao sacramento de iniciação cristã e aceitou voluntariamente ficou definitivamente realizado como membro da igreja. E aí, o efeito eclesial do sacramento, constituindo, provavelmente na situação, compreender também como sacramento que edifica a igreja. Tá? Signacum spirituale, que aí foi São Tomás quem explicitou com maior profundidade sua significação. Segundo esse doutor da igreja, o caráter é a configuração do homem ao sacerdócio de Cristo. E vamos repetir mais uma vez configurado não tem como desconfigurar. Então ele já está configurado e aí é algo eterno, tá? Porque muda ser, tá?
Com efeito, dado que a Eucaristia é a celebração máxima da entidade eclesial, é lógico que os participantes dela sejam também configurados como membros de pleno direito da mesma. Então, para se aproximar da Eucaristia, tem que ter sido verdadeiramente batizado e confirmado na fé. Né? Necessidade do batismo e da confirmação. A partir da dimensão eclesiológica da iniciação cristã, pode-se compreender melhor o tema da necessidade do batismo e a respectiva urgência da confirmação. Recolhendo os dados do Novo Testamento, especialmente a solene afirmação de Jesus no diálogo com Nicodemos, existe a afirmação constante da tradição sobre a necessidade do batismo, expressa solenemente no Concílio Tridentino. O maior medo, vamos colocar assim, é que da afirmação de batismo de desejo, batismo de sangue, quando a pessoa é martirizada, não foi batizada, mas tinha o desejo de sê-lo, o que vai ver no próximo item sobre batismo de criança, tudo na igreja, o que se deve preservar é a necessidade do batismo. Então, nenhuma teoria pode surgir para relativizar a necessidade do sacramento. Tá? Então, essa é uma base da argumentação que a gente deve preservar. O próximo item, o motivo dessa atividade missionária está na vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem, sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque um é Deus, um também é o mediador de Cristo entre os homens, e os homens, o homem Jesus Cristo se entregou para a redenção de todos, e não em nenhum outro há a salvação. É necessário que pela pregação da igreja todos reconheçam a Ele e se convertam e pelo batismo sejam incorporados a Ele. Então vamos pegar Atos 2. Então, primeiro, há esse processo de conversão pela palavra. Uma vez pergunto o que devemos fazer, aí você, na liberdade, essa pessoa vai ser incorporada a Cristo pelo batismo. Então é a ordem da triamúnera. Né? Por isso, não podem salvar-se aqueles, sabendo que a igreja foi fundada por Jesus Cristo como instituição necessária. Apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Tá? O número 13 da Lumen Gentium termina dando a explicação global da relação dos homens com esse caráter de universalidade que condecora o povo de Deus, é um dom próprio do Senhor. Este é o texto. Todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem os ordenados de modo diverso, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, todos os homens em geral, chamados à salvação pela graça. Então, os parágrafos seguintes são a explicação dessa afirmação, e neles explicitam. Esses vários modos de pertença afetam os católicos e outros cristãos, por causa do batismo comum, como também diversas formas de orientação que afetam os não cristãos. Em primeiro lugar, os judeus, depois os muçulmanos, etc. Tá? No final, e a divina providência não nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, ainda não chegaram ao conhecimento expresso de Deus. E se esforçam, não sem a divina graça, essa é a chave, por levar uma vida reta. Então, é essa a chave para que, conforme a oração eucarística 4, todos que vos buscam de coração sincero, cuja fé só vós conheceis. Então, nas orações eucarísticas se fala isso, que é essa ordenação, essa estar ordenado a, estar inclinado a, estar referenciado a, é por isto, por essa razão que cada um vai ser julgado. Por isso que a gente não pode realmente julgar ninguém. Então a gente fala sobre a necessidade da salvação, a necessidade do batismo, a necessidade de ir à missa, a necessidade de tudo isso, mas os óbices que estão no coração do homem, só Deus sabe e só Deus pode verdadeiramente julgar. A questão, portanto, da necessidade da igreja do batismo deriva da própria instituição da igreja e de seus sacramentos como um meio universal de oferecimento da salvação em Cristo, mas detém-se
diante dos caminhos da misericórdia divina, que só Ele conhece, para acolher os homens que inculpavelmente não conheceram não assumir a mediação. É aquele vídeo do Papa Francisco quando vai responder ao menino que perdeu o pai e que era ateu, né? Então o raciocínio do Papa Francisco é exatamente esse. Se esse homem batizou os filhos, mesmo não crendo, então Deus não vai rejeitar uma pessoa dessa, né? Então ele foi instrumento de salvação. Então é o raciocínio da misericórdia de Deus. Isto não é irenismo, né? É uma coisa que todo mundo salva, não precisa fazer nada, etc. É liberdade. Então nós seremos julgados pela liberdade que temos. Então pessoas que às vezes rejeitam têm processos de liberdade interior que só Deus pode julgar. Isso é explicado em Lucas 13, quando da torre de Siloé cai. Então o argumento ali é: aqueles homens, será que eles são mais pecadores do que os outros? Não. Porém, não pequeis para quando acontecer a mesma coisa. Quer dizer, pode ser que sejam pecadores? Sim, mas nós não podemos afirmar. Nós não podemos afirmar. Então, por isso, o processo de nunca se condenar alguém com relação ao inferno. A igreja não faz isso, que exatamente o julgamento pertence a Deus. Crianças mortas sem batismo. Então, uma derivação imediata da questão da necessidade do batismo é a sorte das crianças que morrem sem ter sido batizadas. Este é, com efeito, um caso especial no qual se refere a Deus por toda parte, por parte de um não batizado não pode ser invocada, pelo menos na experiência pessoal constatada por outros. Outras reflexões sobre o tema pretendem uma resposta a partir do desejo dos pais cristãos de batizar seus filhos, mas a solução não parece satisfatória. Em primeiro lugar, devemos lembrar tudo o que foi dito anteriormente na cidade da igreja do batismo. Daí deriva na prática obrigatória por parte dos cristãos de agir com coerência quando está em risco possibilidade, que é o batismo por emergência, né? Então, a criança de pais católicos e mesmo não católicos em perigo de morte pode ser licitamente batizada, com o direito canônico. O segundo elemento a considerar, então, aquilo que nós falamos, quer dizer, a necessidade do batismo nunca pode ser colocada de lado. O segundo elemento a considerar é o desejo universal de salvação. Então, o primeiro argumento é a necessidade do batismo. O segundo argumento é o desejo universal de salvação. Esta é a linguagem utilizada pelo ritual de Ezequias no texto proposto da Ezequiel de criança não batizada. Unamo-nos em caridade para encomendar essa criança à misericórdia de Deus. Então, a necessidade do batismo para a salvação foi uma das vivências mais intensas da igreja durante muitos séculos. É curioso observar como até mesmo entre alguns sinos medievais, a não observância do batismo cum primum acarretava para os pais responsáveis das crianças consequências de tipo econômico, com base pecuniária. Ele pagava multa, né? Uma consequência de certas forma negativa foi a progressiva desvinculação do batismo e confirmação, dando a confirmação não apresentava para a salvação o mesmo grau que o batismo. A reflexão medieval sobre a finalidade dos sacramentos, a de Remedium, contribui também para centrar a importância do batismo. Então, se falava do limbo, então o limbo com o documento da Comissão Teológica, não tem, isso nunca foi aceitado pela Igreja, foram propostas teológicas, mas nunca foi aceito. Então o argumento é, primeiro, nunca desdizer da necessidade do batismo. Segundo argumento, é na fé da Igreja que aquela criança é salva, porque a fé dos pais. Mas aí vem o problema das crianças abortadas. Quer dizer, uma mãe que assassina o
o feto, como eu ia falar que havia, né, intenção de batizar? Nenhuma, né? Então não dá. Mas o caminho de misericórdia, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, esse caminho de misericórdia é a intenção da salvação, essa salvação universal. Deus quer que todos os homens se salvem, e essa intenção de salvação está presente na igreja quando reza. E aí vem toda a teologia presente na festa dos Santos Inocentes, né? Então, eles morreram e morreram unidos a Cristo, então já foram salvos. Então, essa é o mesmo processo das crianças que morrem sem batismo, tá? Que aí no documento isso vai ser aprofundado, tá? Dimensão pneumático-escatológica, né? Então, os textos bíblicos analisados anteriormente dão um testemunho de como a presença do Espírito conota novidade e definitividade nas relações entre Deus e os homens em Jesus Cristo. Então, céus abertos que permitem a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus anunciam claramente o dom do Espírito Santo nos últimos dias, tá? A conexão de ambas e a mútua interpretação com a dimensão cristológica e a dimensão eclesiológica é evidente. É o mistério de Cristo que possibilita a efusão do Espírito. O primeiro homem era da terra é terreno, o segundo é celeste. Tá? O primeiro é alma vivente, o segundo espírito vivificante. O centro do conjunto é o mistério pascal, que tem a sua conclusão na dinâmica da efusão do Espírito sobre os homens. Então, essa efusão do Espírito não está reservada só no Pentecostes. A igreja é um eterno Pentecostes, é uma eterna efusão do Espírito Santo, tá? E de forma efetiva através dos sacramentos. Não se pode desvincular a efusão do Espírito da dimensão sacramental na igreja hoje, né? Mas o Espírito pode atuar fora com a efusão? Claro que sim, mas sempre vai estar ordenada aos sacramentos, tá? Então não pode falar o Espírito Santo age, mas ele age para conduzir as pessoas à estrutura de salvação deixada por Jesus. Então isso daí não pode desvincular uma coisa da outra. Lembrar que tanto na casa de Cornélio, ouvir o Espírito era sinal de que eles podiam ser batizados, né? Então esse vínculo entre fusão do Espírito e sacramento nunca deve ser desfeito, tá? Vida nova segundo o Espírito. Então a literatura paulina, sobretudo, apresenta a vida nova como uma vida segundo o Espírito. E aí é todo o conceito de espiritualidade. É uma forma de exprimir o que em outros momentos e contextos se chama novidade de vida, homem novo, etc. Em outras palavras, a realidade escatológica está presente já no cristianismo, é fruto da presença do Espírito que tudo renova e aponta então para o escatom. A compreensão desse dom do Espírito na igreja e em cada um de seus membros faz-se pela teologia dos carismas. O Espírito Santo é um dom fundamental para a igreja e cada um dos cristãos. O fruto básico, o carisma melhor de São Paulo é a caridade de Deus que move os homens e os cristãos a viver segundo Deus. Então vamos ligar aquilo que nós falamos da Triamúnera. Então o cristão, a base do cristão é ser em sacerdócio do Cristo. Mas sacerdócio é entrega. Tá? Então a caridade ela se torna o centro da identidade do cristão e em torno dela orbita todos os dons, todas as virtudes, todos os carismas, toda a missão, toda a pastoral, etc. Então ela é o Sol onde que circula todos esses planetas. Desvinculou disso, vai cair num processo que vai ter problema, né? A caridade de Deus derramou-se em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5, né? Esta visão da realidade no próximo aí, do Espírito, justifica a apresentação da igreja como uma comunidade carismática que não exclui, mas que, pelo contrário, inclui precisamente a realidade hierárquica, visto que a realidade hierárquica é também um fato carismático. Então, aí o Venite do Papa Francisco, lá no finalzinho, vai tratar sobre isso. Uma implica na outra.
Então não existe duas igrejas, uma carismática e outra hierárquica. Tá? Quer dizer, o Espírito é o mesmo. Tá? Então é o Espírito o autor de toda a lei. Então a lei não é contra o Espírito. O que vai contra o Espírito é a instrumentalização da lei. O que vai contra o Espírito é a instrumentalização do carisma. O que vai contra o Espírito é a instrumentalização da igreja. Tá? Então toda a estrutura hierárquica, tudo vem do Espírito. Então, na medida em que não somos chamados a não extinguir o Espírito, então esse processo dessa espiritualidade batismal da confirmação vai nos dar a verdadeira dimensão da realidade do Espírito Santo na igreja. Tá? Mas são chamados alguns fiéis por Deus a fim de desfrutar desse dom peculiar da vida da igreja. Procuram pela profissão dos conselhos evangélicos da igreja livrar-se dos impedimentos que os possam afastar do fervor da caridade da perfeição, quer dizer, do divino, e consagrar-se mais intimamente ao serviço de Deus. Então, toda a dimensão hierárquica, toda a dimensão de vida consagrada, tudo nada mais é do que viver essa realidade de santificação dada pelo batismo na sua radicalidade. Tá? Mas o ministério hierárquico é um sacramento próprio, só que ele se alicerça sobre o sacramento da iniciação cristã. Ninguém pode ser ordenado se não for batizado e crismado. Então, isso é óbvio e fica claro qual a relação dos sacramentos com vida no Espírito e a vivência de dons, carismas, etc. Dessa visão da igreja como comunidade carismática e de cada cristão como templo do Espírito, movidos pelo Espírito para viver segundo o Evangelho, deriva importantes consequências em ordem à relação intraeclesial. Igualdade e fraternidade entre os membros, sentido da fé do povo de Deus, respeito mútuo entre os diversos carismas existentes, em ordem à vida moral e espiritual de cada cristão. Tradução. Toda a visão de igreja que vem do Concílio Vaticano II, igreja como comunhão, só pode existir igreja em comunhão na medida em que for uma igreja plenamente carismática, no sentido de vivida no Espírito, vivida, conduzida pelo Espírito, e obviamente alicerçada sobre a entrega do sacerdócio de Cristo, e aí a triamúnera. Então pode olhar isso como se fosse uma pirâmide. Então é ao Pai, no sacerdócio na entrega de Cristo, aí batismo, como carismática toda a dimensão do Espírito. Está presente no batismo e na confirmação fica mais claro isto, e aí vai viver a missão. Aí vai viver a igreja como comunhão. Fora disso, vem aquilo que a gente alerta sempre sobre o neopelagianismo. Quer dizer, uma aposta em uma estrutura, em coisas que aí se torna uma dimensão verdadeiramente idolátrica. Confirmação no contexto da diversidade e referência ao Espírito. Quando se apresenta a vida eclesial na perspectiva que acabamos de oferecer, pode-se legitimamente perguntar sobre a relação dessa atuação do Espírito e o sacramento da confirmação. A resposta pode oscilar entre a atribuição do conjunto ao fato sacramental ou a insignificância do mesmo. Com efeito, é tão ampla a atribuição que se faz ao Espírito, que pode ser difícil precisar o que é próprio do sacramento da confirmação. Daí, se convém esclarecer sistematicamente as diversas formas de ação que atribuímos ao Espírito. Em primeiro lugar, será necessário situar a apresentação bíblica da ação do Espírito na criação, na encarnação, no coração do homem. Trata-se, nesses casos, de uma atribuição ao Espírito de tudo que significa proximidade de Deus ao homem. Então, o Espírito é o artífice do encontro. Ele como nós vamos ver em pneumatologia, ele é a abertura do espaço do encontro do Pai com o Filho, e ele se torna a abertura do espaço do encontro nosso com o próprio Deus. Ele é o Senhor da aproximação com o Pai pelo Filho. Tá? De uma forma mais explícita, fala-se em segundo lugar da ação do Espírito referente à realização da obra de Cristo. A igreja, a fé pessoal de cada homem professada na igreja, o sacramento da igreja, o dinamismo do ministério apostólico, são referidos à intervenção e assistência do Espírito. Tudo isso é espaço de atuação do Espírito. Se eu tenho uma posição
neopelagiano, eu vou colocar o espírito fora, aí esses espaços vão ser espaços idolátricos e não espaço de encontro com Deus. Tá? Teríamos aqui a interpretação institucional, entre aspas, da ação do Espírito. A igreja, como instituição de salvação, não é de procedência e função humana, mas divinas, do Espírito. Assim falamos de batizar no Espírito, celebrar a Eucaristia pela força do Espírito. Então, se não for isso, não é ação eclesial. Se não for ação no Espírito, não é ação eclesial. Tá? Simplesmente, a equação é clara. Uma terceira aproximação à ação do Espírito é a relação interpessoal entre Deus e o homem em virtude da graça de Deus. A divinização do homem é obra do Espírito de Deus. Então é uma sentença clara. Não existe divinização do homem pela própria força humana. Isso é pelagianismo. Não existe momento intermediário entre situação de pecado e situação de comunhão. Este aspecto absolutamente real da presença do Espírito é fruto do sacramento da iniciação, desde o primeiro momento de sua celebração, que já a pessoa entra. Por isso, eu te batizo batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa entra dentro do nome. E quem faz isso é o Espírito Santo, que vai sempre nos incorporar no Filho para falarmos ao Pai, Abba Pai. Tá? O marco necessário é o selo do dom do Espírito. A invocação nesse caso se faz do Espírito, não é como no caso de ordenações, para uma missão concreta, só atribuível a alguns da igreja. Nem é invocação como no caso da Eucaristia, nem pede ao Espírito uma peculiar incidência numa situação. Nestes casos, a ação do Espírito está na linha do que foi dito em segundo lugar, a interpretação institucional da ação do Espírito. O específico da referência ao Espírito na confirmação é o seu caráter de dom e de selo. Posso explicitar fazendo notar, afirmação, o Espírito é dado, é o dom mesmo que comunica e não um agente de um dom, de um caráter particular ou de um efeito sacramental. E ao mesmo tempo é um dom, é dado selo, isto é, um dom perfectivo de uma realidade já iniciada. Por isso, mais perfeitamente configurado. Esse mais que a igreja fala sempre no sacramento da confirmação é aqui. Claro, então, assim, recebe a força, o termo esfraguis, como momento conclusivo de um processo e como visibilidade consumativa de uma realidade espiritual. Por isso o nome confirmação. Não é que a pessoa vai confirmar, é que aqui se confirma, aqui se leva à perfeição. Então, depois da confirmação, e no caso aí a pessoa recebe a Eucaristia, obviamente, isso fica claro no batismo na iniciação cristã de adulto, a pessoa está associada a Deus perfeitamente, não tem mais nada que possa ser feito para a salvação dela. Tá? Não tem mais nada que possa ser feito para a salvação dela. Tá? A partir desta explicação, tá? Da especificidade do sacramento da confirmação, podemos compreender por que seus efeitos são sempre vistos em relação. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja, enriquecidos com especial força do Espírito, e assim mais vêm para difundir e defender por palavras, por obra. E tiramos daí a conclusão de que esse momento sacramental só se pode explicar como parte do processo de iniciação cristã e concretamente como aperfeiçoamento constitutivo do cristão. Trata-se com efeito de um momento sacramental no qual se significa e se comunica, significando causante, a presença consumativa do dom do Espírito no cristão. Note-se que se fala de um momento sacramental próprio, distinto do momento sacramental no qual significa e opera a comunhão do homem com a família divina, pela inserção na morte e ressurreição, que é o batismo. Então, tem a sua característica própria.
Vamos no próximo item para que ficar claro essa distinção entre qual a atuação de Jesus. A pergunta é, mas a pessoa não é na Trindade, não é a Trindade que atua no crisma, não é a Trindade que atua no batismo. Então, como que fica essa história que nós acabamos de ler aí? Essa ação do Espírito no crisma e a Jesus no batismo. Então, o próximo item aí vai ficar claro isto, tá? Não é supérfluo entrar mais profundamente na compreensão do dom do Espírito, feita a confirmação através da relação estabelecida na história salvífica entre a missão de Cristo e a missão do Espírito. Essa relação permite compreender o dinamismo do sacramento da iniciação cristã. Então, aqui é um ponto fundamental para que a gente não fale besteira quando for se referir a esse sacramento, tá? Porque essa história, a pessoa tem 15 anos, então agora ela pode confirmar o seu batismo. Não é essa a intenção, tá? Então vamos entender o que quer dizer confirmação no sentido de perfectividade dos sacramentos e entender qual que é a relação com Cristo e com o Espírito. Essa relação permite compreender o dinamismo do sacramento da iniciação e ao mesmo tempo precisar ainda mais em que pode consistir a eficácia sacramental própria da confirmação. A missão salvífica de Cristo aparece como uma missão eminentemente pessoal, a ação messiânica por excelência. Embora toda a vida de Cristo, Cristo é ungido, é o possuidor do Espírito, não nos esqueçamos disso. Desde a sua encarnação, seja a realização da obediência filial e revelação do amor de Deus. É indubitavelmente, sem dúvida, sua morte, como passagem para a glória do Pai, que constitui o ápice do mistério pascal. Então, o ápice do mistério pascal, que a gente já falou várias vezes. Ora, este acontecimento tem uma finalidade. A nova e eterna aliança entre Deus e os homens com a efusão do Espírito Santo. É as duas linhas de salvação que o Catecismo da Igreja Católica vai trazer. Há duas linhas. A gente enfatiza muito a linha messiânica. Então, Davi, eu que vou construir o templo, o filho, aquela coisa toda. Então, é a linha messiânica do ungido. Mas tem a linha da doação do Espírito, conforme está em Joel, por exemplo. Tá? Então, é essas duas linhas que vão estar presentes aqui na explicação da relação do batismo com o sacramento do crisma e etc. Desse modo, compreender a afirmação. A missão de Cristo se orienta para a missão do Espírito. Isto fica claro também no próprio período que nós estamos vivendo. Então, o mistério pascal da Páscoa, cujo cume é a paixão, morte e ressurreição, ele não termina ali. Ele se prolonga, conforme a visão lucana, nos 50 dias, para ter a Páscoa do Espírito no Pentecostes. Então, não separemos o Pentecostes conforme a linha joanina, não se separa Pentecostes da entrega da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se separar, não vai entender batismo e confirmação. Tá? Mas se considera a missão do Espírito, tal como aparece também no Evangelho de João, verifica-se que ela está totalmente referenciada à pessoa de Cristo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lhe anunciará. Por isso é uma ação trina. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito tem como missão, de novo verbo, aproximar sempre mais os homens de Jesus Cristo. Ele é o que abre o espaço do encontro. Tá? O Espírito não é a palavra, mas a inteligência, a compreensão da palavra. Fidelidade é a mesma, impulso para realizar. Então, o Filho aponta para o Espírito e o Espírito aponta para o Filho. O primeiro paráclito aponta para o segundo paráclito. O segundo paráclito aponta para o primeiro paráclito. Tá? Entre Cristo e o Espírito, portanto, uma relação recíproca de ida e volta. De Cristo para o Espírito e do Espírito para Cristo. As duas mãos do Pai na visão de Santo Irineu. Né? Então, a mão é o Filho, outra mão é o Espírito.
É isto que constitui na narração de Lucas o duplo momento da narração pascal, que já acabamos de falar. Que em João fica mais sintetizado. Páscoa é a ressurreição e as aparições até a glória da ascensão e a promessa do dom, que é a carne humana é assumida na Trindade, então a carne humana se torna a residência plena do Espírito Santo. Onde se vai adorar? Em Jerusalém, na visão da Samaritana, nem em Jerusalém, nem em Garizim, nem em outro lugar. Todo lugar haverá adoradores que adorarão em espírito e em verdade. O espírito e a verdade, que é o próprio Jesus. Pentecostes, a comunicação do dom para os apóstolos, começa a proclamar aos homens o mistério pascal. Então, os apóstolos são anunciantes do mistério pascal, que é a missão de todo crismado. Tá? Através dessa relação, torna-se também compreensível o processo do sacramento da iniciação cristã. Batizados em Cristo, os homens se inserem em seu mistério pascal para participar do Espírito de Cristo. Quando na confirmação recebem o Espírito, culmina, são selados, neles há a imagem do Filho, porque o dom do Espírito lhes permite caminhar plenamente como filhos do Filho, e aí ser anunciadores do Filho. Em termos sacramentais, posso dizer que somos batizados para sermos confirmados, e somos confirmados para viver segundo o nosso batismo. Se o Filho aponta para o Espírito e o Espírito aponta para o Filho, a confirmação aponta para o batismo e o batismo aponta para a confirmação. Cada um desses momentos, à luz da missão de Cristo e do Espírito, terá também, aí vem, suas peculiaridades e conotações. Então a gente poderia falar, mas se um aponta para o outro, então tudo a mesma coisa. Não. Agora vai vir, vamos dizer, as cores específicas de cada um com relação à pessoa específica. O momento batismal, como momento cristológico da Páscoa, acentuará a perspectiva salvífica. Guardemos esse verbo acentuará. Tá? Acentuará. Não é que é só salvífico. Tá? E joga o Espírito fora. Não, o Espírito também está ali. Só que a acentuação do batismo é essa perspectiva salvífica, de incorporar no mistério pascal da paixão, morte e ressurreição a passagem pessoal do pecado, a graça da morte e a vida. Então a acentuação é muito mais cristológica no batismo. O momento pneumático, o momento de Pentecostes, acentuará a perspectiva eclesial e missionária, que antes se falava de soldado de Cristo, né? O testemunho público e a glorificação do Senhor. Então, a crisma se acentua mais a pessoa do Espírito, mas é unida a ungido, que proclama a fé, que etc. Então, um aponta para o outro, só que o batismo é trino, o crisma é trino, tá? É ação trinitária. Porém, no batismo se acentua mais a salvação, vinda da cruz, e aí morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, Romanos 6, enquanto no crisma se acentuará mais essa dimensão Pentecostes, em que agora, depois de unido, de formado, agora vai ser enviado como ungido no ungido. Tá? Então, guardemos esse verbo acentuar. Tá? Preciso notar que a palavra confirmação não deve ser compreendida no sentido subjetivo, que eu acabei de falar, mas objetivo. O que é confirmado sacramentalmente não é a fé, nossa fé pessoal. Não é o fulaninho que tem 14 anos e vai confirmar a fé. Nunca falemos isso. Tá? Mas a realidade sacramental é inaugurada com o nosso batismo. É confirmada a imagem de Cristo que o batismo estruturou em nós. Confirmada naquele sentido que falamos no item passado. Levada à perfeição. Evidentemente, porque agora ele vai ser missionário como Cristo. Evidentemente, isso implica uma fé, uma comunhão mais intensa com Deus, com todos os sacramentos enquanto encontros que são o Senhor da Glória que nos oferece a obra salvífica. Então, agora fica claro a relação. Os dois sacramentos são trinitários, só que um acentua mais a pessoa do Filho, por causa da dimensão salvífica, libertar do pecado para viver na graça. Outro acentua mais o Espírito,
no sentido perfectivo de levar à perfeição aquilo que foi recebido no batismo, para agora mais unido, levar a pessoa a evangelizar. Com relação à problemática da crisma separada, aqui tem toda a história. A iniciativa de Pio X, no segundo parágrafo, adiantando a idade primeira da comunhão, no ano de 1910, introduz de fato um desequilíbrio sem pretendê-lo nesse ritmo. De um lado, o tempo da catequese fica reduzido, cada vez mais a preparação da primeira comunhão, segundo a prática anterior, mas a grande diferença que supõe o fato de passar de uma catequese dos 7 aos 12 anos a uma catequese dos 6 aos 7 ou dos 7 aos 8. A assistência de Pio X, em que a catequese deve continuar, não tem eco universal. E a experiência francesa de comunhão solene é uma forma de recuperação da anterior. Então, a dimensão da separação foi como nós já falamos várias vezes, por isso eu não quero me alongar aqui, foi uma proposta pastoral, tá? Em que se adianta a comunhão para as crianças, tá? Só que o crisma quer evidenciar esta maturidade do fiel em Cristo, tá? Então, no Paulo VI vai dizer aí, se existem razões pastorais, especialmente se querem inculcar com mais força nos fiéis sua plena adesão a Cristo, o Senhor, e a necessidade de dar testemunho dele, as conferências episcopais podem determinar uma idade mais idônea. Falou-se do uso da razão, que é 7 anos. Mas aí mais idônea, de modo que o sacramento se confira, quando as crianças já têm um pouco maiores e recebam uma conveniente formação. Essa dimensão pastoral de formar para uma maturidade maior é a razão da separação dos sacramentos aí, tá? Dos sacramentos. Então, acho que isso fica claro, nós já falamos isso em outras oportunidades, mas aqui fica o texto, tá? E aí o terceiro aspecto é finalmente a pastoral, que é o penúltimo parágrafo. Como continuar a valorizando o batismo e a Eucaristia, se o assento da vida cristã é colocado no sacramento da confirmação? Como manter o sentido eclesial? Por isso, como fazer isso? Vai fazer catequese de crisma e sacramento do crisma? Tem que referenciar os outros 2 sacramentos. Se não houver essa referência e tratar o sacramento da confirmação só como maturidade cristã, desvinculada do batismo e da Eucaristia, nós estamos empobrecendo a iniciação cristã. Então, no batismo vai se referenciar os outros 2. Como isso fica claro no Pai Nosso, quando se referencia a Eucaristia quando batiza a criança. Na comunhão, ou primeira comunhão, se faz a renovação das promessas batismais. E aí é bom referenciar o crisma. E o crisma tem que referenciar os outros 2 como essa função perfectiva. Isso tem que ser feito na catequese, mas também na própria celebração, garantindo esse vínculo. Por isso que o Código de Direito Canônico vai pedir que o padrinho do crisma fosse o mesmo do batismo, para mostrar essa vinculação. Por isso o óleo, a consagração do óleo no dia lá dos Santos Óleos é para mostrar essa vinculação com o apóstolo. Então, na medida que se trabalha isso pastoralmente e na catequese, aí a coisa vai ficando clara. E aí ajuda essa dimensão pastoral sem perder o vínculo da unicidade dos 3 sacramentos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.